Cuidar do seu negócio não significa começar uma empresa. Parte 5 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Gente, logo no início, aqui, ele fala sobre uma palestra. Uma palestra na qual o palestrante era nada mais, nada menos do que o dono do McDonald's, Ray Kroc. E Ray, ele pergunta às pessoas, numa conversa informal depois da palestra, qual o ramo de negócio ele acha. As pessoas, na verdade, achavam que ele tinha. E respondeu uma pessoa, hambúrgueres, óbvio. E ele disse, não, o meu negócio são os imóveis. Porque, mesmo diante da dinâmica, né, do negócio dele ser o hambúrguer e tal, o McDonald's, se não fosse a localização do imóvel, aquele imóvel ser bem situado, numa esquina, bem programado para vender, ele jamais conseguiria tanto sucesso. E aí fica uma lição sobre isso, né? Sobre o que realmente faz a diferença na nossa vida, na nossa perspectiva de negócio, de empresa. Aí eu até grifei aqui. Ele sabia que os imóveis e sua localização eram o principal fator de sucesso das franquias. Nem era o sabor do hambúrguer, preste atenção nisso. É a lição 3 dos ricos. O segredo é, cuide do seu negócio. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita para as outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de uma vida inteira de trabalho. E ele traz algo bem importante aqui, que há uma grande diferença entre profissão e negócio. Ele vai trazer o exemplo do bancário, onde ele vai até confundir, né? Que se a pessoa perguntar qual é o negócio do seu negócio, ele vai falar, sou bancário, mas você é dono do banco? A pessoa vai responder, não. Então, na verdade, aquele não é o negócio dele. Mas o mais interessante é ter um negócio que até eu mesmo fiquei um pouco assim, confusa aqui no início quando eu tava lendo esse capítulo. Ter um negócio não é ter uma empresa. Na verdade, você vai manter o seu emprego, você vai trabalhar muito bem, você vai fazer tudo do melhor para o seu empregador. Porque você montar uma empresa exige muito mesmo, sabe? Você tem grandes chances de falir. E aí, você lidar com isso? Vai lidar com isso bem? Com a falência? Nesse capítulo, ele vai falar sobre isso, que não necessita você necessariamente montar uma empresa. Você vai usar o seu emprego para construir o seu negócio. Mas como é que a gente faz isso, né? Então, ele vai contar aqui no decorrer do capítulo isso. Então, fica aí que a gente vai descobrir. Ó essa frase. Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que estuda. Então, às vezes a gente só fica preso naquilo que a gente estuda, né? Só que tem um mundo maior que é o mundo dos negócios. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. Ele gira em torno da sua coluna de ativos. Quem não sabe, a questão dessa coluna de ativos, vê os vídeos anteriores aqui, que vai falar sobre a coluna de ativos. Em oposição à sua coluna de renda. Então, desse modo, a gente tem que aumentar os ativos, né? Como a gente já viu no vídeo anterior. Justamente quando a gente aumenta esse ativo, a gente está criando os nossos negócios. E dali a gente tem que frutificar, fazer aquilo ali florescer, para a gente conseguir ter um futuro melhor, um futuro rico, um futuro próspero. Isso não advém de montar uma empresa. Você pode até ter, ou ser um concursado, tanto faz da onde vem a renda, certo? Muitas pessoas se envolvem em dificuldades financeiras quando sua renda é reduzida. O patrimônio líquido de alguém vale menos do que se pensa. Comece a cuidar do seu negócio.
Mantenha o seu emprego, mas comece a comprar ativos reais e não passivos ou objetos pessoais que perdem seu valor real assim que chegam à sua casa. Então, cuidado com as coisas supérfluas, né? Quem quer ter um futuro próspero, o que ela faz? Primeiro ela vai crescer a coluna dos ativos, para depois ela começar a gastar com coisas supérfluas. Agora, não entenda isso como se fosse assim, não vou gastar mais com nada, vou ficar assim, completamente mão fechada. Não é isso. Tudo é com base no equilíbrio. Vai ter uma porcentagem do seu salário que você vai gastar assim com alguma coisa que você queira que seja boba. Preste bem atenção. O que geram coisas ruins na vida da pessoa? Comprar tudo a crédito. Vejo muitos jovens casarem e se verem aprisionados a um estilo de vida que não lhes permite sair do sufoco das dívidas durante a maior parte de sua vida de trabalho. Para muitas pessoas, quando o último filho sai de casa, os pais constatam que não se prepararam adequadamente para a aposentadoria e começam a tentar economizar algum dinheiro. Então, seus próprios pais adoecem e eles se deparam com novas dificuldades. Quando a gente, então, compra tudo a crédito, a gente não se preocupa em fortalecer a nossa coluna de ativos, a gente endivida aquilo que a gente não possui, isso pode gerar uma bola de neve que não vai ter fim, porque aí quando você vai estar no fim da sua vida, ali também seus pais podem estar vivos, adoecerem, até seu filho adoecer, e aí as coisas só tendem a piorar, porque você não vai conseguir nem arcar com as dívidas que você tem. Imagine ajudar outra pessoa. Olha o que ele vai trazer como negócios aqui, exemplo de negócios. Negócios que não exigem a minha presença. Sou o dono deles, mas são administrados por outras pessoas. Como ter, vamos dizer assim, uma máquina de sorvete na rua. Entende? Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. Lá no livro Segredos da Mente Milionária, para quem não viu, vá ver que tem o livro completo resumido aqui. Inclusive, ele fala isso, que uma forma de facilitar o seu enriquecimento não significa que você não vai enriquecer se você for por outro caminho. Preste atenção, é para facilitar. É você ter um negócio que não precisa da sua presença. Por exemplo, massoterapeuta. Ela quer enriquecer, mas ali a massagem com as mãos dela é um serviço muito pessoal, então ela vai pensar em outras formas. Por exemplo, criar cursos que muitas pessoas possam comprar, os cursos dela. É assim, entendeu? O pensamento. Então, criar facilidades. Mas não significa que ela não enriqueça só fazendo a massagem com ela mesma. Aqui eles trazem insights para você ver em que situação você encaixa e se isso adequa à sua vida, para abrir sua mente, não para fechar e não para seguir igual uma pessoa que não raciocina, entendeu? Ações são outros exemplos que ele dá para você manter os seus negócios. Não significa você criar uma empresa. Títulos, imóveis que gerem renda, royalties de propriedade intelectual. Não se aplica tanto no dia a dia, mas obviamente que existe, né? Existem pessoas que têm o domínio sobre certas coisas. Vamos dizer assim, tem pessoas que criam uma música e elas têm domínio sobre a letra daquela música. Inclusive, até isso pode passar de geração para geração, né? Tudo que tenha valor, gere renda e se valorize e tenha um mercado líquido. Então, se atente a essas coisas ao seu redor. São imóveis? É o que ele fala aqui. Como é que você vai descobrir qual vai ser o seu negócio? É o que você gosta. É o similar à psicologia financeira, ao livro que também tem todo o resumo aqui. Se você não gostar no que você investe, no que você transforma o seu negócio para fazer o seu futuro, tá? Você acaba desistindo. Porque é o fator tempo que faz uma pessoa ficar rica, não é de uma hora para outra. E às vezes quando acontece de uma hora para outra, a pessoa acaba perdendo tudo porque ela não tem inteligência para lidar com aquele dinheiro todo. Se você não gostar de seus ativos, não cuidará deles. Então, você tem que querer algo realmente que você goste, né? Algo que lhe dê esse dinheiro a mais e que você goste daquilo, porque você vai ter mais facilidade de lidar, de estudar e de ter paciência para que aquilo lhe dê frutos. O autor do livro, o que ele fala.
Fiquei no meu emprego, mas ainda assim cuidava dos meus negócios. Estava atenta à minha coluna de ativos, negociava com imóveis e ações. Então, e há uma coisa interessante também, porque ações, para quem já estudou, é um ativo mais volátil, um ativo mais perigoso, em que você pode ganhar e perder com a mesma facilidade. E o que faz você ter a chance de poder ganhar mais? Porque é com elas que você ganha mais. É justamente quando você começa a crescer a sua coluna de ativos e você tem a segurança de estar firme ali, daquele dinheiro não te fazer falta e você poder correr riscos. Ele, o autor do livro, ele não incentivaria ninguém a iniciar uma empresa, a menos que realmente deseje. Se realmente tem o desejo de ter a sua própria empresa, vá em frente. Se não for esse caso, fique no seu emprego e cuide de seus negócios. Se o dinheiro entra nesses negócios, nesses ativos que geram nosso dinheirinho ali, ele não pode sair. Isso a gente já viu no Segredo da Mente Milionária. Tudo que a gente coloca lá para gerar novos frutos não sai. Só acumula. É assim que se tem fortuna. Acumulando lá naquele local. Não é tirando. E a gente usa só os frutos. Agora, eu quero ficar mais rica ainda. Então, os frutos você deixa lá. É assim que funciona. Mantenha o seu emprego e seja um ótimo funcionário, mas construa sua coluna de ativos. À medida que o seu fluxo de caixa cresce, você pode comprar alguns artigos de luxo. Uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último. Então, às vezes, as pessoas ficam com aquele questionamento. Poxa, às vezes a pessoa fala sobre isso e eu não vejo ela ostentando. Obviamente que você não vai ver a pessoa ostentando se a pessoa tá construindo. Isso você só vai ver depois. Aí depois você se pergunta, mas como ela conseguiu? Ela conseguiu economizando. Economizando ali quando você achava que ela deveria estar ostentando para mostrar que ela tinha alguma coisa. Enquanto os pobres e a classe média tendem a fazê-lo antes. Lembra que tem até um vídeo aqui meu que fala que a ostentação não leva a lugar nenhum. Isso é verdade. Isso aí vem com o tempo, mas logo de início não vai dar certo pra você conseguir o que você quer. E aí você vê um monte de gente que parece ser rica, mas na verdade não é rica nenhum. Qualquer coisinha, ó, desmorona tudo. As pessoas que já têm dinheiro, os ricos em longo prazo, constroem primeiro sua coluna de ativos, enquanto com a renda gerada por esta coluna compram supérfluos. Os pobres da classe média compram futilidades com seu próprio suor e com a herança dos filhos. Veja aí o perigo. Assim, eu acho que é bem claro, não sei se pra vocês, mas pra mim é bem claro que você vê um monte de gente comprando isso. XYZ. Eu acho que é até falsificado, só pra impressionar as outras pessoas. Também existe isso, a pessoa comprar falsificado pra impressionar. E ela compra gastando tudo que ela tem. Mas veja como o psicológico depois dela vai ficar destruído, porque qualquer coisinha que acontecer vai abalar toda aquela estrutura que ela tinha de ter do bom e do melhor. E ela vai ficar muito mal psicologicamente, não é isso? E o que a gente quer? A gente quer estabilidade, a gente quer ser feliz, primeiramente. E a gente é feliz, a gente já aprendeu no livro Psicologia Financeira, quando a gente tem domínio sobre o tempo. E a gente tem domínio sobre o tempo quando a gente tem, dinheiro. Então, a gente precisa ser inteligente financeiramente. Agora, eu não vou comprar nada. Vai comprar com os frutos. Vai comprar, como o Livramento Milionário falou, com a porcentagem, não é com tudo, com a porcentagem do que você ganha. Você vai comprar, assim, todo mês para fortalecer justamente a sua autoestima, porque você sabe que depois, se agora você paga um almoço de R$100 o prato, daqui a pouco você vai pagar um prato só para uma pessoa você vai estar pagando R$400. Para você e sua esposa, você vai estar pagando R$800 no futuro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se vocês estão entendendo, fala aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando. E a gente vai ter muito, muito mais coisas assim pra conversar. Eu prefiro mais gravar de uma forma de conversa, não montar uma aula. Então vai tudo aqui da minha cabeça e do que vem vindo na minha cabeça. Se você gostou, não deixe de curtir, me seguir e compartilhar esse vídeo.
porque vai ajudar você e as outras pessoas que estão ao seu redor a começar a pensar de uma forma diferente. E aí a gente constrói uma sociedade bem melhor, né? Que a gente viva mais em harmonia. Imagine, todo mundo com dinheiro é bom demais pra todo mundo. E, por favor, me ajudem aqui. Agradeço muito. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Não estou gravando com tanta frequência porque tenho feito algumas viagens com os meus pais, tá? Mas é isso. Um grande abraço e estejam aqui comigo.